Salve, 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 nação rubro-negra! Boa noite para todos vocês. Com certeza o torcedor raiz passou esse domingo comemorando, não pela taça, mas por saber que o Flamengo começa a temporada de 2024 com o pé direito de maneira diferente. A Arrascaeta dá um recado para o torcedor, e um recado mais direto do que nunca. Esqueçam 2019, aquilo ali já passou, já tem uma nova história pelo caminho. Gerson, que recebeu sua medalha ontem de campeão, já recebeu alta, vai começar a se recuperar agora dentro de casa. Tem também atualização sobre o Fabrício Bruno, a esposa já até postou ele com o nariz torto, né, nas suas redes sociais, porque ele sofreu uma fratura. A atualização sobre a despedida do Léo Ortiz, que provavelmente na terça-feira vai estar chegando no Rio de Janeiro para assinar o contrato em definitivo, para também ser anunciado de maneira oficial. Marcos Braz ontem falando sobre contratações que ainda podem chegar até o dia 7 de março, ou melhor, até o dia 19 de abril. Isso porque tem uma exceção para explicar para vocês referente a essa situação. Rodolfo Landim também cravando que Gabigol não sai do Flamengo. Negociação do Thiago Maia vai avançando e o meia Maurício do Internacional pode ser envolvido nessa tratativa, também passarei para vocês. Então assim, galera, tem muita coisa. Vai subindo esse like, se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos. Chama a Nação Rubro-Negra em peso para estar aqui com a gente, para poder, obviamente, deixar abaixo o seu comentário e para poder também participar sempre do nosso canal. Flamengo ontem conquistou, então, sua 24ª Taça Guanabara da história, e o Arrascaeta, ao ser perguntado sobre 2019, sobre o início e os caminhos de 2024, ele deixou bem claro o seguinte: 2019 acabou faz muito tempo. São jogadores novos, treinadores novos e metodologias novas. Cada treinador tem seu jeito. Temos que preocupar com agora, com o futuro que está por vir. Temos que trabalhar duro para que saiamos vitoriosos. Então, a Arrascaeta deixando claro, ainda no gramado, que o agora é o que importa. O que está na história já ficou e o Flamengo tem que manter a sua mentalidade, vamos dizer assim, vencedora, que é o que o torcedor rubro-negro, de uma certa forma, aguarda e espera. O Marcos Braz e o Landim, que ontem cometeram um papelão, essa é a realidade. Foram ali ridículos, tá? No momento que foi levantado a taça, isso porque os dirigentes entregaram, mas ficaram ali na frente dos jogadores centralizados. Assim, é um egocentrismo dessa diretoria que está em todas as situações e ontem não foi diferente. Porém, o Marcos Braz também foi perguntado sobre a situação do mercado de transferências, se além do Léo Ortiz, que já está fechado, se viria um outro nome, como é que o Flamengo estava agindo. E aí, ele obviamente deixou evidente, né, o Marcos Braz ontem deixou evidente que vai vir mais reforços sim. Ele até falou em vídeo, vou colocar aqui na tela para vocês, de que o Flamengo tem até dia 7, que tem outras funções e outras posições que o Flamengo quer contratar e, obviamente, o Flamengo não parou no mercado. Vamos ouvir um trechinho do que o Marcos Braz falou, créditos para o Gabriel Orfan. Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, a gente vai tentar reforçar o time aí até o último dia da janela. E até o último dia possível de alguma brecha que a gente possa inscrever. Eu acho que o Flamengo fez, o Flamengo fez uma janela em que eram os jogadores que a gente queria, não era nem a posição. Na minha primeira conversa com o Tite, a gente falou em 3 jogadores: De La Cruz, do Vinha e do Ortiz. E foram os 3 que a gente entregou. Quer dizer, a gente não entregou nem a posição que teoricamente precisaria, mas a gente entregou os jogadores que ele queria. Acho que e agora a gente vai tentar ir junto no final dessa janela para a gente ver se a gente traz mais alguém. Não que não seja necessidade, a gente tem sempre, todas as vezes que eu puder falar sobre esse assunto, eu vou usar vocês no bom sentido, né, com as pessoas que ouvem vocês, que é um absurdo. Flamengo em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro não vai ter 4 ou 5 titulares. O Manchester City, se o Guardiola tiver com menos 4 titulares, com certeza, dependendo com quem ele jogar, ele vai sentir. Então, quer dizer, é um absurdo, perde o Flamengo, perde o Campeonato Brasileiro, perde quem transmite, perde vocês, acho que perde todo mundo. E é isso, o Flamengo tem que conviver com isso aí. São 9 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 da Copa do Brasil.
É um absurdo, mas a gente tem que conviver com. Tá aí, então. Essa foi a declaração do Marcos Braz. Primeiro, deixando claro que o Flamengo vai atrás de outras posições, até porque ele já sabe que a CBF negou essa solicitação do Flamengo de alteração no calendário durante a Copa América e ainda fazendo o seu protesto mais uma vez, deixando claro que é absurdo. Bruno Lemos e a Raíssa Simplício até ressaltou que o registro de atletas, de fato, tem encerramento no dia 7 de março, quando fecha a janela. Porém, será permitido aos atletas que estiverem envolvidos nos estaduais se transferirem para outras equipes, tanto da Série A quanto da Série B, até o dia 19 de abril. Talvez seja por esse motivo que o Rodolfo Landim citou ontem que o Flamengo necessariamente não teria somente até o dia 7 de março. O Marcos Braz também foi perguntado sobre a situação do Thiago Maia, que é um volante aí que está afastado há mais de 2 meses e que ainda tem negociação com o Internacional. E o Flamengo vai aproveitar o interesse do Internacional, o fato do Tite não contar com o jogador, para, quem sabe, utilizar como moeda de troca, informação exclusiva do Júlio Miguel Neto. O meia Maurício, que tinha sido oferecido ao Flamengo através do empresário André Cury, recentemente, de novembro do ano passado, e o Flamengo não tinha colocado em pauta porque tinha outras prioridades. Quais eram as prioridades? De La Cruz, que já chegou, Matias Vinda, que já chegou, Léo Ortiz, que também já está chegando. Com isso, o Cury, que é um dos empresários muito forte, que tem um ótimo relacionamento com essa diretoria, deixou claro e evidente que tem negócio sim, que já inclusive ofereceu, porque ele quer vender o jogador, ele quer que saia do Internacional e ele gostaria demais de contar com o Flamengo nesse processo. A gente sabe que não vai ser uma moeda de troca 6 por meia dúzia. Sai Thiago Maia, chega o meia, mas pode ser envolvido durante esse período aí de negociação e ele pode voltar à pauta sim. A diretoria do Flamengo já está considerando isso, justamente pelo fato de o Flamengo ainda precisar de um meia por conta dessas convocações, como o próprio Marcos Braz se mostrou de maneira bem preocupado. Obviamente também vai ser ouvida a opinião do Tite, se ele gosta do nome Maurício. Se ele gostar, a diretoria deve se movimentar o quanto antes, a partir de amanhã, porque a semana vai ser muito bem corrida se o Flamengo quiser realizar contratações. Sobre o Gabigol, o Landim falou que a gente já sabia, mas que o torcedor rubro-negro precisa escutar muitas vezes para se tranquilizar. O fato de que o atacante vai ficar. Foi perguntado para ele sobre o interesse de outros clubes, se o camisa 10 vai ficar, se ele vai sair, se vai ser emprestado. E o Rodolfo Landim foi muito claro, deixando evidente que ele não jogou na final porque estava lesionado, mas que ele é jogador do Flamengo, sim, até o final do ano, que ele não vai deixar o clube, que a torcida poderia ficar tranquila enquanto ele for presidente. Gabriel é jogador do Flamengo, então passando essa informação também de antemão para vocês. Léo Ortiz, galera, Léo Ortiz está feliz demais, já botou seu bigodinho alinhado, porque em breve ele está chegando no Rio de Janeiro e através das suas redes sociais, das redes sociais de alguns amigos e também familiares, ontem à noite ele realizou mais algumas despedidas, se reuniu para celebrar, inclusive, o acerto com o Flamengo e a felicidade do zagueirão está estampada no seu rosto. Queria o quanto antes vir, conseguiu. O Marcos Braz até deixou claro ontem que já tinha conversado com ele. Olha, Léo X, a gente não vai desistir de vocês. Estamos fazendo de tudo nos bastidores. Então, assim, se não fosse agora, o Léo X viria talvez no meio do ano, mas o Marcos Braz iria insistir sim, porque gostaria muito de contar com esse zagueiro. Ele deve, conforme o Vene Casagrande colocou, chegar no Rio de Janeiro por volta ali da terça-feira, mais ou menos, para fazer os processos finais e ser anunciado aí como o terceiro reforço. E o Tite, com certeza, vai estar muito feliz, porque era um zagueiro que ele contava bastante. Para vocês verem como o Davi Luiz não é descartável, ontem o Léo Pereira, na hora que foi perguntado sobre o gol de falta que o Flamengo não fazia há muito tempo, o Léo Pereira deixou claro que agradece muito ao Davi Luiz, que tem ensinado para ele algumas técnicas, que tem passado algumas instruções. Muita gente desmerece, e amanhã eu vou trazer para vocês em live 11h40, mas muita gente desmerece o Davi Luiz, mas é um cara que sempre podem observar, tem um papel importantíssimo nos bastidores e nessa liderança positiva que a gente fala que o Flamengo precisa ter, o Davi Luiz tem feito. Com o Michael, fez com o Rodinei, fez com o Diego, fez também com alguns meninos da base, que sempre se mostraram encantados com a experiência do jogador. Léo Pereira e outros mais ali que a gente tem certeza que ele ajuda bastante.
saindo de Davi Luiz, saindo de Léo Pereira, indo para o Fabrício Bruno, nosso zagueiro, a partir da pancada de ontem. Ele, infelizmente, né, foi substituído, sofreu um trauma da face, e o GE trouxe a atualização que os exames que foram feitos hoje, nesse domingão, apontaram uma fratura no nariz do atleta. O tempo de recuperação ainda não foi definido. Obviamente, ele vai treinar, possivelmente com aquela máscara de proteção, e se ele for jogar, deve atuar com a máscara também. Não está descartado, é uma possibilidade, mas o procedimento correto vai ser feito aí, e a recuperação do Fabrício Bruno também. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir quem será o nosso adversário aí do Campeonato Carioca, se é o Fluminense, se é o Vasco. Isso porque o Botafogo, antes de começar esse vídeo aqui, até o momento, né, o Botafogo estava ganhando do Fluminense de 2-1. Eu não tenho certeza se ainda estava esse resultado, porém, a mudança de tabela ali, né, tá 3-2 para o Botafogo na realidade, 3-2 para o Botafogo, e aí essa mudança de tabela pode fazer com que a gente pegue mais um clássico nessa semifinal, tá bom, galera? Vá amassando o like, se inscrevendo, amanhã eu volto com detalhes preciosos sobre o nosso Flamengo e sobre a última semana dessa janela. Então deixa o like, se inscreva, amanhã às 40 eu tô aqui de volta. Saudações rubro-negras, tamo junto e até mais.